Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando então uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. E eu convido então os irmãos a abrirem comigo o Evangelho em Filipenses. E o título da nossa série é O Legado da Alegria Cristã. O legado da alegria cristã. É o grande tema da carta de Paulo aos Filipenses. Por favor, vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 11. Todos acharam? Amém, irmãos? Eu vou ler aqui na minha versão, a NVI. E diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa noite, neste momento. Eu quero colocar, ó Deus, essa hora tão especial, o momento da exposição bíblica na Tua presença. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, tal como o apóstolo Paulo nos diz aqui no verso de número 7, defender, confirmar o Teu Evangelho por meio da exposição bíblica. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, ó meu Deus. Mas ajuda-me tão somente a pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a alegria dos meus irmãos, dessa assembleia que se reúne aqui nessa noite. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, Filipenses faz parte das cartas de Paulo, conhecidas como as epístolas da prisão. Juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão, a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita quando o apóstolo esteve em seu primeiro encarceramento na grande cidade de Roma. As epístolas da prisão revelam ali o desejo do apóstolo Paulo em ver as jovens igrejas crescerem em fé e entendimento, enraizadas em Cristo Jesus, e o desejo de Paulo em ver, então, tal fé exercida na prática da igreja. Cada uma dessas cartas, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, carrega, então, o coração do apóstolo Paulo, o seu amor pelo Evangelho e o encorajamento, então, de um velho, de um prisioneiro, aos santos que, apesar das perseguições,
estavam livres para cultuar o Senhor Jesus Cristo. É uma carta de um velho. São cartas escritas por a mão de um velho apóstolo, em sua primeira prisão na grande cidade de Roma. E a carta de Paulo aos Filipenses, e aqui a título de uma elucidação básica para todos nós, obviamente, irmãos, que leva o seu nome por conta, então, da cidade onde a igreja estava situada. Ou seja, a carta ela foi direcionada para os irmãos da igreja da cidade de Filipos, na Macedônia. Irmãos, a cidade de Filipos era uma grande colônia romana, localizada ali na principal rota do Oriente até a Europa, até a cidade de Roma. Eles falavam então latim como idioma oficial, e eles adotaram então certos costumes romanos, tal como as cidades italianas. Como era uma cidade próspera, Filipos exibia ali então a beleza estonteante daquela arquitetura que poderia ser encontrada, por exemplo, na grande cidade de Roma. Portanto, os seus cidadãos, seus residentes, eles eram cidadãos romanos plenos. E se orgulhavam então da sua cultura, se orgulhavam da sua história, se orgulhavam de certos privilégios, por exemplo, o privilégio de ser isento dos autoimpostos ali de Roma e também da dispensa de certas obrigações militares. Contudo, meus irmãos, o Império Romano, ele havia começado a dar as suas primeiras impressões de sua ruína moral. O Império Romano havia começado a dar indícios da sua decadência. O pluralismo de diversos tipos, então, tornava impopular, por exemplo, a adoção de uma única verdade, de um único Deus. Na verdade, como Filipos outrora era uma cidade então vassala, o panteão romano assumia então alguns dos novos deuses, enquanto que o povo de Filipos, recém-subjugado, então adotava alguma das divindades romanas. Roma então usava a religião, mas nunca estava disposta a ser dominada por uma religião. O império então se acomodava ali, bem devagarinho, a autoindulgência cultural, a autoindulgência orgulhosa da sua diversidade, esforçando-se ali para manter o domínio unificado dessa lealdade ali absoluta ao imperador. Este era o cenário quando a igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo no ano 51. O mesmo cenário se encontrava quando o apóstolo Paulo, 10 anos mais tarde, endereçou então essa epístola aos irmãos da igreja de Roma. Então veja que os crentes ali de Filipos deveriam saber se portar diante das afrontas do império, dos sofrimentos da vida e da pressão interna da igreja local. O apóstolo, então, ele percebe uma variedade de pressões, espreitando a igreja pelos bastidores, pressões que poderiam, então, prejudicar e atrapalhar a caminhada da jovem comunidade, que só tinha 10 anos. O que o apóstolo Paulo fez? Ele escreve e ele direciona, então, uma carta, uma epístola para aqueles irmãos da cidade de Filipos. Como bem disse, irmãos, o apóstolo Paulo ele estava preso e correndo o risco de ser executado. Certamente as suas palavras são importantes nessa carta. Quando você sabe que está prestes a morrer, você poupa palavras. Você não quer perder
tempo falando coisas não importantes. Portanto, a decisão de Paulo ao escrever esta carta aqui repercutiu muito bem para a igreja de Filipos. E aí eu quero me direcionar então às crianças, aos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. Prestem atenção aqui comigo. Crianças, o apóstolo Paulo, ele foi o maior cristão que já viveu nessa terra. Foi o maior deles. Ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Ele era um pecador também. Mas nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele foi um homem de Deus. Ele foi o maior plantador de igreja. Ele foi o maior teólogo. Ele foi o maior evangelista de todos. Ele amava o Senhor profundamente. Mas veja, crianças, sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo foi preso. A prisão, geralmente, ela é feita para criminosos, não é verdade? Você prende criminosos. Mas o apóstolo Paulo está preso, mas ele não é um criminoso. Por que ele está preso? Porque ele amava o Senhor Jesus demais. Ele amava o Senhor Jesus, ele pregava acerca do Senhor Jesus. E ele gostava de fazer isso. Ele se alegrava em fazer isso. E eu gostaria então que você desenhasse o apóstolo Paulo preso. Desenhe ele para mim, por favor. Pode desenhar o apóstolo assim, com correntes nas suas mãos, mas, por favor, desenhe o apóstolo Paulo com um sorriso. Ele não está triste. O apóstolo Paulo não está triste. Ele está encarcerado, ele está preso em Roma, mas ele não está triste, ele está alegre, porque ele está preso por amor ao Evangelho. Meus irmãos, a grande pergunta é, o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nessa carta? Ou melhor, o que ele deseja que os filipenses tomem conhecimento logo nas primeiras linhas da sua epístola. Nós vamos aqui ver, irmãos, pelo menos 3 grandes verdades. A primeira grande verdade, entre o verso 1 e o verso 2. Em primeiro lugar, Paulo deseja que eles tomem conhecimento do que são e de quem são. Paulo, ele deseja que a igreja de Filipos venha tomar conhecimento de quem eles são e de quem são. Perceba comigo, irmãos, como Paulo inicia sua saudação nos 2 primeiros versos. Verso 1 e verso 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo não está sozinho. Ele não está encarcerado sozinho. Junto a ele está o seu discípulo fiel, o amado Timóteo. Ambos estão escrevendo esta carta. Muito provavelmente Paulo está citando e Timóteo então está escrevendo palavra por palavra. Como é que Paulo inicia, meus irmãos? Saudando aqueles irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os judeus, eles tinham o costume de chegar numa casa e saudar os seus amigos, os seus familiares, dizendo Shalom, paz. Aqui, contudo, Paulo ele dá ao cumprimento, a essa saudação, um significado especialmente cristão. A paz vem da parte de Deus. E não somente a paz, mas a graça também. A paz e a graça que procedem de Deus. Paulo está saudando, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, com os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por sua morte, o homem ele foi justificado e agora tem paz com Deus. É isso que o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 5, verso 1. Por que o homem foi justificado, irmãos? Porque Cristo dispensou sobre ele a sua graça. E eu concordo com um grande pregador, Steve Lawson, quando ele diz, quando Paulo ele pede graça, ele não está pedindo que eles recebam a graça salvadora. Afinal,
já afirmou no verso 1 que eles são santos em Cristo Jesus. Estão reconciliados com Deus por meio da fé na obra salvadora de Cristo na cruz. Já foram espiritualmente vivificados pelo Santo Espírito e trazidos à união viva com Cristo. Não há nada que possa torná-los mais santos do que já são. Portanto, graça a vós é um voto para que experimentem a graça de forma ainda mais abundante em sua vida cristã. É um pedido de graça diária que capacite a viver de forma que honre a Deus, que eles tenham graça toda suficiente em sua vida. Irmãos, a quem o apóstolo deseja a graça e a paz que vem de Deus? Veja, aos santos da igreja de Filipos. Aos santos da igreja de Filipos. Veja aqui o primeiro desejo do apóstolo Paulo. Ele deseja que a igreja tenha conhecimento que ela, como comunidade local, ela é santa, irmãos. Que aqueles irmãos, outrora ímpios, pagãos, errantes, que estavam caminhando rumo ao inferno, agora são santos em Cristo Jesus. Veja a natureza desses irmãos aqui. A primeira verdade que nós vemos aqui é que Paulo, ele não menciona ninguém pessoalmente de santo. Veja, ele não menciona pessoalmente que alguém é santo. A ideia de São Pedro, São Paulo, São João, aí tem os outros, né, os apócrifos, Santo Expedito. Essa ideia não é bíblica, irmãos. Isso não é teologia bíblica. Não há ninguém santo separado do coletivo, do corpo de Cristo. Por isso que no Novo Testamento ninguém é chamado pessoalmente de santo. Sempre é no coletivo, aos santos. Aos santos. A única forma de sermos santos é fazendo parte de um corpo maior que a minha individualidade, maior que a minha personalidade. Eu preciso estar num corpo maior, num corpo então multifacetado. Por isso, a Bíblia sempre se refere aos irmãos da igreja como santos. Razão disso, acredito eu, é que o plural aqui, santos, pessoas santas, comunica o conceito do corpo de Cristo, a igreja local. Todos que estão na igreja, ou estão em Cristo, compartilham da sua santidade, compartilham da santidade de Cristo, tornando-se, portanto, pessoas santas, no coletivo, na igreja local. Portanto, veja que, se todos os que estão em Cristo Jesus são santos, então não há nenhuma pessoa especial dentro da igreja. Não há uma classe superior, irmãos. Não há pessoas seletas. Todos são o que são, porque tão somente estão em Cristo Jesus. Nós somos santos, não por essência, nós somos santos por associação. Então veja que, até de uma forma sarcástica, que o apóstolo Paulo, ele direciona a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. E depois ele coloca os pastores, veja. Talvez, se a gente fosse humanamente, escrevendo uma carta, talvez, direcionada a uma igreja local, talvez querendo certo privilégio, querendo gozar de certa intimidade com alguma pessoa, nós vamos direcionar aos pastores, ao pastor fulano de tal e à sua igreja. Mas veja que o apóstolo Paulo, primeiro, ele começa dizendo aos santos em Cristo Jesus. Depois vem aos bispos e diáconos. Qual é a ideia aqui, irmãos? Os bispos, os diáconos, os presbíteros, os pastores, não são uma classe superior dentro da igreja local de Cristo Jesus.
Todos são o que são, porque estão em Cristo Jesus. Todos são santos. Nós não somos santos pela essência. Nós somos santos por associação. Nós, o corpo de Cristo, nós estamos associados no corpo de Cristo, na união mística com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, veja comigo que Paulo deseja que eles tomem conhecimento de suas doces recordações. De suas doces recordações. Paulo deseja que eles venham tomar conhecimento do que são e de quem são. E em segundo lugar, Paulo deseja que a igreja venha saber, então, venha tomar conhecimento das suas lembranças, das suas recordações. E Paulo ele continua lá no verso 3, dizendo: agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, logo após a sua saudação, Paulo ele dá início então ao conteúdo da sua carta. E o primeiro ponto que ele denota aqui é que ele se recorda, irmãos. É que ele lembra daqueles irmãos de Filipos e acha motivos então para agradecer o Senhor. Ele olha para trás e ele se recorda daqueles irmãos, os irmãos daquela igreja ali de Filipos, e louva a Deus pelas suas recordações. O coração do apóstolo Paulo aqui, ele transborda de afeições pelos irmãos aqui filipenses. E essa afeição então o leva a orar pelos seus irmãos. E a pergunta é: que recordações são essas? Que lembranças são essas? Irmãos, 10 anos antes do apóstolo Paulo escrever essa carta, Paulo ele esteve pela primeira vez na cidade de Filipos. E de forma surpreendente, de uma forma milagrosa, sobrenatural, uma igreja foi plantada ali. Paulo ele não consegue dar explicações para tantos feitos milagrosos na plantação dessa igreja, a não ser que Deus estendeu a sua mão e abençoou aquela plantação. Paulo ele estava no início da sua segunda viagem missionária. Ao longo do seu ministério, Paulo teve 3 viagens missionárias. Ele estava bem no início da sua segunda viagem missionária, acompanhado então por Silas, Timóteo e também Lucas. E esta equipe missionária tinha como objetivo, irmãos, abrir novos campos, plantar novas igrejas. E Paulo ele tinha um plano ousado então de conquistar toda a Ásia para o Evangelho. Contudo, aprove ao Senhor Deus mudar o rumo, mudar a rota, mudar os planos. Eles não se dirigiram à Ásia como eles queriam, mas eles foram para a Europa. A igreja de Filipos é a primeira igreja da Europa, irmãos. A primeira igreja da Europa. A igreja de Filipos. E Lucas, ele registra de forma detalhada como Deus mudou o rumo de Paulo e da sua equipe. Paulo, ele teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe aparecia e dizia: passe aqui na Macedônia e ajude-nos. Passe na Macedônia e pregue o Evangelho a todos nós. Atos capítulo de número 16. E logo após a visão, então, na leitura de Atos capítulo 16, nós somos transportados para a narrativa de Paulo e Silas, chegando na cidade de Filipos para o plantio daquela igreja. Irmãos, como é que uma igreja ela é plantada?
Como é que uma igreja ela é plantada, irmãos? Uma igreja ela é plantada com alguns elementos. Mas eu creio ser os dois principais elementos da plantação de uma igreja. Elemento número 1, pregação fiel e contínua do Evangelho. Elemento número 2, sofrimento. Pregação do Evangelho e sofrimento. E é exatamente o que nós podemos ver no plantio da igreja de Filipos. Por favor, abra comigo em Atos capítulo 16. Vamos ver que é exatamente o que nós podemos ver no plantio dessa igreja, a pregação contínua e fiel do Evangelho e o sofrimento. O sofrimento dos seus servos, dos pregadores, dos missionários, dos plantadores de igreja. Nós vamos ver que a igreja de Filipos nasceu debaixo de pregação do Evangelho e muito sofrimento. Praticamente essas são as recordações que o apóstolo Paulo tem daquela igreja. Veja comigo que Paulo ele se recorda de que a igreja nasceu com a conversão de uma mulher chamada Lídia. Ora, se a igreja de Filipos foi a primeira igreja da Europa, então Lídia foi a primeira convertida da Europa, irmãos. O que diz Atos capítulo 16, verso 13 ao 15? Veja comigo. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então veja, que Paulo ele se recorda da conversão poderosa dessa mulher. Mas não tão somente Lídia, a vendedora de púrpura. Paulo ele também se recorda de uma outra mulher, uma jovem que era escrava, irmãos. Uma jovem escrava que era possuída por um espírito maligno, por um demônio. Ela predizia ali então o futuro e era usada para o enriquecimento ali dos seus senhores. Paulo pregou o evangelho, expulsou o demônio daquela moça, e ela foi liberta para sempre. Veja que Paulo, Lucas ele continua dizendo: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Irmãos, que conversão maravilhosa. Você tem aqui a pregação fiel do Evangelho. E o que a pregação fiel do Evangelho vai desencadear? Sofrimento. A libertação dessa moça desencadeou uma feroz perseguição contra a equipe missionária, principalmente contra Paulo e Silas. Veja que o segundo elemento para o plantio da igreja de Filipos tem agora o seu início. Paulo e Silas foram açoitados e jogados então na cadeia, simplesmente por terem liberto uma jovem escrava dos seus demônios. Paulo e Silas estão presos,
E eles começam a orar, irmãos, e a cantar. A partir do verso 25, veja comigo. Eles começam a presenciar aqui algo sobrenatural. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Irmãos, que obra maravilhosa o Senhor Jesus realizou nessa cadeia. E eu não me refiro tão somente à libertação de Paulo e Silas. Veja, você já ouviu alguma vez alguma história como essa? Um terremoto abalou os alicerces da cadeia, as portas foram abertas e os presos ficaram lá, irmãos. Veja que o carcereiro aqui estava dormindo. Quando acordou, pediu luz, ou seja, estava um ambiente propício, né, por uma fuga. Mas Paulo diz: não, estamos todos aqui, ninguém fugiu. O que é isso, irmãos? Senão o milagre do Senhor Jesus. Portanto, veja que uma mulher vendedora de púrpura, um carcereiro e uma escrava, essas pessoas foram escolhidas por Deus para formarem então o núcleo da igreja em Filipos. Essa é a doce recordação que Paulo tem em seu coração. Perceba comigo também que Paulo se alegra ao lembrar que aqueles irmãos são fiéis cooperadores do Evangelho. Irmãos, até o presente momento, os irmãos de Filipos, esta igreja de Filipos foi a única igreja que auxiliou o apóstolo Paulo em sua missão, enviando recursos financeiros ao apóstolo Paulo. Paulo vai dizer no capítulo 4, só ouça, lá no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 18, Paulo vai dizer, ou melhor, a partir do verso 14, Paulo vai dizer: vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Irmãos, veja que Paulo se recorda daqueles irmãos. Eles estiveram lá na outra ponta da corda. Missões transculturais não se fazem sozinho. A missão mundial não se faz sozinha. Plantações de igrejas não se faz sozinho. Somente igrejas plantam igrejas. E os irmãos de Filipos entenderam isso, irmãos. Paulo estava na ponta de uma corda e os irmãos de Filipos estavam na outra ponta. Enquanto que um suporta, enquanto que um envia, o outro evangeliza, o outro prega, o outro é enviado. Enquanto um envia, o outro é enviado. Enquanto um sustenta e oferta, o outro ali recebe essas ofertas, tem suprimento e prega o evangelho, irmãos.
essa é a cooperação bíblica para o alcance dos povos. Depois da plantação da igreja de Filipos, Paulo saiu, partiu, concluindo a sua segunda viagem missionária com o apoio financeiro desses irmãos. Missões não se faz sozinho. Veja o que ele diz para a igreja que o sustenta. Verso de número 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmãos, todos participam da missão de Paulo. Todos. Quer nas cadeias, quer no triunfo do Evangelho, a igreja enviadora tem participação ativa no ministério de Paulo. Desde o primeiro dia da plantação daquela igreja, aqueles irmãos ali são cooperadores do ministério de Paulo. Veja o verso de número 5. E aí aqui eu quero me dirigir às nossas crianças novamente. Crianças, vocês sabem que a nossa igreja, a qual você faz parte, a nossa igreja, ela ajuda uma família missionária lá na África? Sabia disso? Nós temos ali uma família, o Levi, a Bruna e o pequeno Lucas. E sabe que os nossos missionários, eles dizem a mim, eles dizem assim: Pastor Tiago, diga à igreja Vila da Graça que nós estamos juntos. É exatamente isso que acontece. Eles estão lá pregando o Evangelho, porque nós, aqui em Joinville, nós estamos enviando uma oferta missionária para eles. E sabe o que acontece? Cada convertido, cada pessoa que está ali, que recebe algum auxílio, seja um auxílio na sua saúde espiritual, na sua saúde física, porque os nossos missionários também são enfermeiros, nós temos participação nisso. E aí eu queria que vocês crescessem, né? Assim que vocês começassem a receber, talvez uma mesada do seu pai ou da sua mãe, que você separasse então parte dessa mesada para o envio de uma oferta missionária ao Levi e à Bruna. Porque nós fazemos parte, nós estamos aqui, na outra ponta dessa corda, sustentando e orando pelos nossos missionários. Amém, crianças? Irmãos, em terceiro lugar, Paulo, ele deseja que eles venham tomar conhecimento do motivo de suas orações. Do motivo das suas orações. Verso 9 a verso 11. Veja que Paulo, ele deseja que eles venham tomar conhecimento do que e de quem são. Paulo, ele deseja que eles tomem conhecimento de suas doces recordações. E agora o apóstolo Paulo deseja que a igreja venha tomar conhecimento dos motivos de suas orações. Paulo está orando pela igreja e deixa os motivos muito claros aqui, a partir do verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Cristo. Paulo está em cadeias. Paulo está preso. O velho Paulo está preso. Mas ele está orando. Eis aqui uma das marcas fundamentais do crente. O crente ora, irmãos. O crente ora. O crente intercede. O crente, ele levanta sua voz aos céus, em oração e intercessão. O crente, ele suporta a sua família em oração. O crente suporta a sua família na fé, a igreja em oração. O crente suporta os missionários, o plantio de outras igrejas em oração. E é o que
o apóstolo Paulo está fazendo enquanto está preso em Roma. Ele está orando, irmãos. Ele poderia muito bem estar tão somente focado em si mesmo, orando por si mesmo, mas ele está preso, orando pelos irmãos que estão livres do lado de fora. Quais motivos que Paulo, ele deseja que os filipenses tomem conhecimento? Irmãos, Paulo, ele ora para que o amor deles possa crescer mais e mais em conhecimento e em toda percepção. Que amor é este, irmãos? Que amor é este que deve crescer dia após dia, em conhecimento e em percepção? É um amor tão somente sentimental? Não. É um amor tão somente emocional? Não. É um amor tão somente momentâneo? Não. É um amor cego? Não. É um amor que percebe. É um amor que reconhece. É um amor que tem capacidade para discernir. O motivo, irmãos, por trás desse pedido aqui é a maturidade desses irmãos. Veja que Paulo deseja que esse amor venha aumentar, ou seja, tome um corpo de maturidade para além dos limites da experiência. Nenhum de nós nessa noite, como nenhum dos nossos irmãos lá em Filipos, pode chegar um dia e concluir assim: olha, cheguei no limite do amor. Eu estou amando a Deus suficientemente. Estou amando a Deus da forma que convém. Estou amando a Deus da forma que Ele ordenou. Estou amando o meu próximo como Ele ordenou. Cheguei no limite. Daqui não passa. Irmãos, quem pode bater no peito e dizer isso? Ninguém. Nós nunca vamos chegar ao limite do amor. O amor, ele não pode ser medido, irmãos, dessa maneira aqui, de uma maneira matemática, de uma maneira concreta. O amor, ele é dinâmico. Ele é relacional, irmãos. O amor, ele cresce à medida que ele é testado, à medida que ele é, então, colocado em prática. Esse é o grande motivo da oração do apóstolo Paulo. Ele quer que eles venham crescer diariamente nessa habilidade do anseio de amar. Qual é o fim, irmãos, desse crescimento? Paulo vai nos dizer: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Irmãos, o amor numa comunidade local, ele cresce com o objetivo de tornar os seus membros puros, irrepreensíveis. Puros e irrepreensíveis para a volta de Cristo Jesus, para o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o estudo, a leitura, a meditação da palavra de Deus, sobretudo, tem o poder de transformar o nosso coração. É por meio da palavra que nós somos transformados e aperfeiçoados. Contudo, o amor fraternal da igreja local também tem este poder. Veja que à medida que o amor cresce, a maturidade cristã cresce também, tornando o crente cada vez mais puro e irrepreensível, irmãos. Em que sentido, irmãos? Esses irmãos poderiam ser irrepreensíveis e puros? Irrepreensíveis significa impecável? Obviamente que não. Irrepreensível aqui, na teologia de Paulo, é ter uma vida, um testemunho cristão acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita.
Nós ainda pecamos, mas a cada dia que passa, nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo Jesus, santificados por Cristo Jesus. De maneira que, semana após semana, nós estamos pecando cada vez menos. A nossa vida vai se conformando à vida de Cristo, à medida que o nosso testemunho cristão, irmãos, está acima de qualquer suspeita. Que outro benefício o amor crescente e abundante traz para a comunidade? Veja comigo, que ele também traz o fruto da justiça. O fruto da justiça. Que palavra interessante. Que expressão interessante aqui. Cresce para o fruto da justiça. Irmãos, esse fruto da justiça, ele brotou pela primeira vez e começou a crescer esse fruto na vida desses irmãos na época da conversão deles. Trata-se aqui de uma justiça prática que produz uma conformidade individual à pessoa de Cristo Jesus. É o fruto sobrenatural que foi gerado por Cristo Jesus. Não é um fruto autogerado em nós mesmos. É um fruto gerado em Cristo Jesus. Veja que esse fruto só aparece, ele só frutifica por meio de Jesus Cristo. É a vida de Cristo comunicada ali nos crentes. E aí, aqui novamente, eu me dirijo às nossas crianças. Crianças, olha só. Nós temos hoje muitas máquinas. Nós temos máquinas de colher um fruto, sabia? Lá nas grandes fazendas de laranja, por exemplo, você tem grandes máquinas que colhem a fruta, a laranja do pé. Nós temos máquinas que colocam essa fruta em grandes caminhões. Depois você tem grandes máquinas que pegam essa fruta e colocam essa fruta numa outra máquina, então, para passar por uma lavagem. E essa fruta, então, passa por uma outra máquina que a espreme. São máquinas, e máquinas, e máquinas, e máquinas. Até chegar no tangue. Você gosta do tangue? Quem gosta de tomar suco de fruta aí? Né? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Veja, crianças, que nós podemos fazer máquinas para colher a laranja. Podemos fazer uma máquina para fazer o suco da laranja, mas nós não podemos fazer o fruto da laranja. Nós podemos simplesmente plantar, mas quem faz o milagre da criação para aquela semente se tornar um pé de laranja é o Criador, é Deus. Portanto, todo fruto é um milagre, o fruto da justiça, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele é produzido em nós, é um grande milagre. É um grande milagre, crianças. Ao invés de trabalhar para conquistar este fruto da justiça, nós precisamos orar e pedir ao Senhor Deus que venha frutificar. Lá no nosso coraçãozinho, colocar ali uma sementezinha para frutificar esse fruto da justiça. Meus irmãos, é isso que Paulo ele comunica à igreja de Filipos. São as três grandes verdades aqui. A igreja precisa tomar conhecimento de quem ela é, do que ela é. A igreja precisa tomar conhecimento de que, ainda que encarcerado, Paulo está nutrindo boas recordações da igreja. E por último, Paulo deseja que aquela igreja venha tomar conhecimento dos motivos de suas orações, porque o apóstolo Paulo está orando. O velho apóstolo está orando. Duas aplicações para nós. Primeira aplicação. Não
desanime da sua vida de oração. Não desanime da sua vida de oração, irmãos. Deus deseja responder e fazer certas movimentações em nossas vidas por meio das nossas orações. Todo o ministério do apóstolo Paulo, ele foi regado de muitas orações. Suas conquistas foram fruto de oração. Suas derrotas e seus cárceres foram superados pela vida de oração. Por vezes nós alcançamos vitória, irmãos, em nossa vida material, enquanto a nossa vida espiritual está minguando. Por quê? Porque nós não estamos orando. Por vezes achamos que tudo deve estar bem para começar a orar. Não. Veja que o apóstolo Paulo não está aqui num lugar confortável para orar. Mas ele está orando. E mais, está orando por outros irmãos. Está orando pelo triunfo da igreja. É o que todos nós precisamos fazer, orar por nós e por outros. Orar por nós e pelo triunfo da igreja de Cristo. Certamente, muitos aqui de nós já ouviu falar do grande reformador da Escócia, John Knox. E John Knox, antes de ser o grande reformador da Escócia, ele foi um jovem que viveu o evangelho praticamente no anonimato ali nas ruas da França. Antes de ser o pai do presbiterianismo, John Knox, ele sofreu, irmãos, em sua juventude. Por diversas vezes, John Knox se viu ali, praticamente no jardim da prensa, tendo momentos de grande tribulação. Não menos do que 19 vezes John Knox foi preso. Uma dessas vezes, John Knox foi colocado, então, para ser um escravo naquelas galés, naqueles grandes navios. Talvez alguns de nós aqui vai se recordar do filme Ben-Hur, né? Aqueles homens, né? Com aqueles grandes remos nas suas mãos. E John Knox estava assim, escravo, sendo açoitado, apanhando e remando ali, num desses grandes barcos. E ele viu, irmãos, pela fresta dessa embarcação, ele viu a igreja de St. Andrews, na Escócia. Na Escócia. A Escócia, nessa época, era uma nação católica. E ele orou dizendo: ó Deus, traz uma reforma para a Escócia. Usa a Escócia para a glória do teu nome, Senhor. John Knox é liberto, vai para Genebra de Calvino, aprende ali na escola de Genebra. Em 1959, John Knox, ele parte para começar a reforma na Escócia. Um ano depois, veja, um ano depois da chegada desse homem de oração, a Escócia, que era outrora católica, um ano depois, ela se tornou uma nação presbiteriana. Presbiteriana. Porque um homem ousou orar, irmãos. Uma nação inteira adotou o presbiterianismo. E Deus então começou a sua reforma ali na Escócia por meio da oração de um homem. Nós precisamos orar pelo triunfo da igreja de Cristo, apesar das circunstâncias. Apesar daquilo que nós estamos passando. Oramos por nós, sim, mas oramos também pela vida de outros, pelo triunfo da mensagem do Evangelho. Segunda aplicação, eu quero falar, irmãos, acerca da necessidade que nós temos de amar uns aos outros. E eu termino perguntando ao seu coração: será que nós estamos refletindo este amor crescente e abundante aqui na nossa igreja? O nosso Senhor Jesus,
ele nos disse que a forma do mundo saber que nós somos seus discípulos é quando amarmos uns aos outros. João capítulo 13, verso 34 e verso 35. Esse amor que deve crescer aqui entre nós, ele é vital, irmãos. Ele é essencial para a saúde da nossa igreja local. Sem o amor nós não somos nada. Nós podemos ter uma boa teologia, e nós cremos que a nossa igreja ela tem uma boa teologia. Somos calvinistas, somos reformados, gostamos do Evangelho, amamos o Evangelho. Mas se nós não tivermos o amor, seremos, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, simplesmente como um sino que ressoa, que só faz barulho. Precisamos do amor. O que levou o apóstolo Paulo a escrever? Qual foi o grande motivo por detrás aqui dessas cortinas? Qual foi o grande motivo do apóstolo Paulo escrever as suas epístolas? Não tão somente a igreja de Filipos, mas todas elas, as 13 epístolas de Paulo. Qual foi o grande motivo? O amor do apóstolo Paulo pelos eleitos de Deus. A única resposta satisfatória repousa no fato de que Paulo ele nutria um amor pelos eleitos de Deus. E este amor pregava ao seu coração dizendo: Paulo, vale a pena. Vale a pena, Paulo. Vale a pena. Foi o amor, irmãos, que abriu os olhos do apóstolo Paulo e disse ao seu coração: Paulo, veja as conversões lá em Filipos. Paulo, veja as famílias inteiras sendo alcançadas pelo Evangelho. Paulo, lembra de Lídia? Ela ainda está abençoando a igreja local e as missões transculturais por meio do seu negócio. Paulo, lembra do carcereiro? Aquele homem rude, outrora grosseiro como um bom soldado romano. Paulo, ele se tornou um homem de Deus, Paulo. Ele se tornou um pai fiel, um esposo fiel à sua esposa, um marido federal, um pai exemplar. Paulo, você lembra dele? Paulo, você lembra da jovem escrava? Sim, Paulo, a jovem escrava se tornou uma mulher de Deus. Ela se casou com um jovem da igreja, teve muitos filhos. Paulo, alguns deles até mesmo estão nos campos missionários. Paulo, vale a pena, Paulo. Vale a pena o sofrimento, Paulo. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena amar os eleitos de Deus, Paulo. Vale a pena. Irmãos, precisamos orar. Todos nós precisamos orar e pedir ao Senhor que Ele venha transbordar o nosso coração com este amor pelos eleitos de Deus, olhando para a igreja de Cristo e por vezes vendo manchas, de fato, vendo alguns pecados, de fato, vendo algumas falhas, de fato, mas amando a igreja de Cristo, pois vale a pena, vale a pena. Precisamos orar, nós vamos orar, e o nosso amor, irmãos, vai crescer, a nossa piedade vai crescer, os nossos filhos vão crescer aqui nesse ambiente, vão ouvir o Evangelho, serão alcançados por Cristo Jesus. Muitos deles serão enviados para seminários, se tornarão pastores, pregadores, alguns para os campos missionários, nossos filhos. Como eu sei disso? Como eu sei disso, irmãos? Eu estou convicto, juntamente com o apóstolo Paulo aqui. Veja no verso 6. Eu posso dizer também a vocês
como o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido disso. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Eu estou convencido. Vale a pena amar os crentes. Vale a pena orar pelos crentes. Vale a pena. Vale a pena ter comunhão com os crentes, irmãos. Vale a pena. Vale a pena tirar parte do nosso sustento, dos nossos recursos e investir na igreja dos crentes. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Cristo vai fazer, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho. Ó Jesus, frutifica o fruto da Tua palavra em nossos corações nessa noite para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Cheios, ó Deus, do Teu Espírito, transbordando de amor uns pelos outros, amando crentes que nós nem mesmo conhecemos. Nunca vimos as suas faces. Por favor, ajuda-nos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos, ó Deus, tal como a igreja de Filipos, a sustentar os missionários. Ajuda-nos, ó Deus, tal como o apóstolo Paulo, a olhar para trás e ter boas recordações dos Teus feitos. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, convencendo o nosso coração que vale a pena, que o Senhor vai concluir a obra até no dia da volta do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, dizendo amém e amém.